A paz para todos. Vamos ler um texto que está registrado em Abacuque, no capítulo 2 e o versículo 4, que diz assim: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Quando se fala o justo pela sua fé viverá, isto é estar ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra fé no original é emuná. No Antigo Testamento vai aparecer essa palavra fé aí cerca de 2, 3 vezes. E isto vai depender muito da tradução, porque em alguns textos, ao invés de aparecer fé, vai aparecer fiel, fidelidade. Então, a palavra fé no Antigo Testamento dificilmente vamos encontrar. Mas fé, que é fé? Fé é ouvir a palavra de Deus. E a palavra fé, que ela vem do hebraico, que aparece a palavra emuná. E o que é emuná? Emuná é firmeza, segurança, estabilidade, braço forte. Então isto é fé. E também o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 10 e o versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando ouvimos aquilo que Deus nos manda, isto é fé. Agora, pelo fato de ouvir a palavra de Deus, mas Deus não mandou fazer nada, então não é fé. Porque fé, baseado no original, não é algo abstrato, é algo concreto. A palavra fé, emuná, firmeza, segurança, estabilidade, braço forte. Ou seria, em outras palavras, em parte, é possível ver a fé. A fé, ela pode ser apalpável. Então, isso é chamado de fé. Um exemplo, para simplificar. Alguém chega até mim e me dá um cartão, me passa a senha e fala assim: olha, você vai até o banco e me saca R$ 100. Aí eu pego o cartão para ir. Isto é fé. Ou seria, em partes, é algo concreto. Porque a pessoa que está falando é uma pessoa confiável. E me deu o cartão. Em partes, isto é concreto. E em partes, eu não estou vendo. Eu só vou ver nesses R$ 100 quando eu inserir o cartão ali na máquina eletrônica e a máquina me passar os R$ 100. Então, fé dentro do original, no hebraico, que vai aparecer a palavra emuná, seria nesse sentido. E isto está baseado na fonte, que é no Dicionário Internacional de Teologia, na página 85. E podemos observar, um outro texto que está registrado em Êxodo, no capítulo 17 e o versículo 12. Aqui o povo de Israel, eles estavam em uma batalha com Ameleque. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, Israel prevalecia.
e quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. E como era impossível Moisés ficar com as suas mãos estendidas o tempo inteiro, que se cansava, até que a expressão bíblica diz que Moisés tinha mão pesada. Então ali o que eles fizeram? Pegaram uma pedra para que Moisés pudesse apoiar as suas mãos em cima. E quando Moisés estava com as suas mãos em cima apoiada da pedra, e as suas mãos estendidas, Israel prevalecia contra Amaleque. E isso está registrado em Êxodo, no capítulo 17, o versículo 12. E a última parte do versículo diz assim: assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Essa palavra firme, na Bíblia hebraica, vai aparecer a palavra emuná. Isso trazendo para o nosso português, seria a palavra fé. Então veja bem que aqui a palavra fé era algo concreto, ou seja, todos eles estavam vendo Moisés com as suas mãos apoiadas sobre a pedra e Israel prevalecendo. Isto é chamado de fé, algo que pode ver, algo que pode apalpar. E em partes, eles iriam somente ver quando eles concluíssem. Então, fé existe esses dois lados. Fé não seria simplesmente algo invisível. Não, a fé, ela tem o lado visível, como no caso aqui de Êxodo 17, o versículo 12, e também pode ter o lado invisível, como o exemplo que eu citei de quando a pessoa vai ao banco para fazer um saque de 100 reais. Deuteronômio, no capítulo 32, e o versículo 4, que diz assim: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto. Então essa palavra verdade, na Bíblia hebraica, vai aparecer emuná, que, trazendo para o nosso português, uma tradução, seria fé. Então, primeira parte do versículo, ele é a rocha. Quem que é a rocha? Deus. Então, se Deus ele é a rocha, então podemos ter fé em Deus. Seria, se ele é a rocha, é visível, é firmeza, segurança, estabilidade, braço forte. Em outros textos bíblicos, vamos encontrar Deus falando assim: olha, eu tirei o povo de Israel com braços fortes e mão estendida. Então, palavra fé. Isto é algo concreto e não abstrato. Então, isto é fé. Um exemplo alguém fala que está na fé, mas faz algo baseado em emoção, então isso não é fé. A pessoa estava baseada em emoção. Então a palavra fé, dentro da Bíblia, nós vamos encontrar baseado em dois pilares. O primeiro, quando Deus manda. Deus mandou, aí a pessoa vai na fé. Um exemplo como no caso de Moisés. Quando Deus mandou que Moisés voltasse ao Egito para tirar o povo que estava sendo escravizado. De início, Moisés não quis. Moisés duvidou. Mas mesmo ele sem acreditar, ele foi na fé. Porque ele estava baseado não em algo abstrato, baseado em algo concreto que era na palavra de Deus. Porque ele não acreditava. De tanto Deus insistir, ele foi. Então isso é chamado de fé. Então esse é um pilar da fé. O segundo pilar
é que nós temos o direito de pedir. Agora, pedir, isso não quer dizer que vamos receber. Quando vamos pedir, podemos receber e podemos não receber. Então, isto é fé. 2 pilares. O primeiro, que mesmo a pessoa não acreditando, mas se a pessoa estiver na fé, como no caso de Moisés, a pessoa vai e vai dar certo. Por quê? A pessoa não está acreditando, mas a pessoa está baseada em algo concreto, que seria a palavra de Deus, como no caso de Moisés. Um outro exemplo, quando Jesus foi no monte para orar, e ele orou assim, ele pediu para Deus: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Jesus pediu, não pediu? Mas ele não foi ouvido. Nesse sentido de Deus passar dele o cálice. Então ali Jesus estava fazendo um pedido para Deus. Então, fé, né, podemos classificar baseado em 2 pilares. Vamos ver ainda outro texto que está registrado em Salmo 34, ou seria Salmo 33 e o verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ou seria, essa palavra fiéis, na Bíblia hebraica, vai aparecer a palavra emuná, que traduzindo para nosso português, fé. Ou seria, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fé. Ou seria, a obra de Deus é fé. O que é a obra? É algo que você pode ver, algo que nós podemos ver. Uma obra é algo que podemos apalpar, como no sentido da palavra emuná, o seu significado: firmeza, segurança, estabilidade, braço forte. Isto é fé. E a palavra aqui confirma isso com todas as letras, que e todas as suas obras são fiéis. Ou, né, todas as suas obras são fé. Então, o que é fé? Algo concreto que pode, em partes, ser apalpada. Obra de Deus, ela é fé. Salmo 119 e o verso 86, que diz assim. Salmo 119 e o verso 86. Todos os seus mandamentos são verdade. Com mentira me perseguem, ajuda-me. Então, novamente, o salmista aqui ele afirma que os mandamentos de Deus é verdade. Essa palavra verdade, no original aparece a palavra emuná, que traduzindo para o português, palavra fé. Ou seria, mandamento de Deus, que é o que nós temos nas mãos. A Bíblia Sagrada está aqui, os mandamentos de Deus. É visível? Sim, é visível. É apalpável? Sim, é apalpável. Então isto é fé. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, é fé. É uma fé concreta. É uma fé firme. Uma fé de estabilidade. Por quê? Porque nós estamos vendo, nós estamos sentindo. Então isto é fé. Salmo 141, ou seria 143, e o verso 1 diz assim: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Então aqui o salmista fala para escuta-me segundo a tua verdade. Ou seria, ele clamando para Deus, que Deus escutasse, né? A sua súplica é segundo a tua verdade, ou segundo a fé. Então, novamente, aqui o texto sagrado aponta que fé é algo que se pode ver e que se pode apalpar. Isto é em partes. Agora, quando vamos
para o Novo Testamento, que vai aparecer em Romanos, no capítulo 10 e o versículo 17. Agora, Romanos, o Novo Testamento, foi escrito em outro idioma. Não foi no hebraico, mas sim no grego. No hebraico, palavra fé, emuná. No grego, palavra fé, pistis. Isto está no dicionário do grego do Novo Testamento, na página... o Novo Testamento do grego, na página 374. Romanos, capítulo 10, e o versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé é o quê? É pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, realmente nós estamos sentindo ela. Nós podemos, pegar aqui a palavra, que seria a Bíblia Sagrada. Então, isto é o quê? Concreto. Tiago 2, 14. Vamos ver o que diz Tiago, capítulo 2, e o versículo 14, que diz assim: meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Uma pergunta que Tiago faz. A pessoa fala que tem fé, mas não tem as obras. A fé pode salvar? Não. Então veja bem, o que é fé? A fé tem que ter obra, E se é obra, isto é concreto. Então, palavra fé, no grego, pistis, que quer dizer conhecimento, construções notáveis. Então, isto é fé. E Tiago aqui, ele confirma isso através da sua expressão, que para falar que tem fé, é preciso ter obra, ou seria algo concreto. Tiago 2, o versículo 26. 26, isto. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Da mesma forma que um corpo sem espírito está morto, assim a pessoa que afirma que tem fé, mas não tiver a obra, é morta. Ou seria, a pessoa não tem nada. Então, realmente, a Bíblia Sagrada, ela nos traz a clareza o que é fé. O próprio nome em si, pistis, fé, conhecimento, construções notáveis. E quando vamos para os textos bíblicos, ele nos traz esta luz. 1 Samuel 17. Ali, o gigante Golias, ele desafiava o exército do povo de Deus. E não existia nenhum soldado que tivesse coragem para enfrentar Golias. Aí apareceu Davi. Segundo os estudiosos, Davi tinha aproximadamente aí seus 15 a 17 anos. Pastor de ovelha, não tinha nenhuma experiência com guerra. Mas ele tinha fé que ele iria vencer o gigante Golias. Então esta fé que ele tinha não era uma emoção. Não, isso Deus estava falando com ele, o Espírito Santo falando com ele. E ele testemunhou isso para Saul. Falou assim, olha, quando eu estava apacentando as ovelhas, veio um leão, eu peguei e o matei. Um urso, eu o matei. Eu peguei pela barba e matei. Da mesma forma que Deus me deu força para matar o urso e o leão, Deus também vai me dar força para que eu possa vencer Golias, esse incircunciso. Então isto é fé. Ali Deus já estava mandando Davi enfrentar o gigante Golias. E a gente pode observar isso com toda a clareza
que está registrado em 1 Samuel, no capítulo 17 e o versículo 47. Veja bem o que nos diz. Aqui, Davi, ele traz isso, né, com toda a clareza. 1 Samuel 17 e o versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então, Davi aqui, ele falou assim, olha, o Senhor ele salva, não é nem com espada e nem com lança. Por quê? Porque o Senhor, ele é o Senhor da guerra. Ou seria, Davi estava afirmando que não foi ele em si que derrotou Golias ali com aquela funda, com a espada de Golias, não. Foi o próprio Deus. Então isto é fé. Então Davi, podemos dizer assim, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo. Então isto é fé. Ele sentiu Deus falando com ele. Existia várias outras pessoas ali que tinham fé, que acreditavam em Deus. Mas se fosse, poderia ser o melhor soldado de Israel. Iria perecer. Porque quem tinha que ir era Davi. Deus mandou, foi Davi, não foi um outro. Então isso é chamado de fé. E também no Evangelho de João, no capítulo 20, constantemente, né, antes da morte de Cristo, ele tinha falado inúmeras vezes para que o povo, os discípulos, apóstolos, que ele iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. Então, isso era algo concreto. Eles poderiam realmente afirmar isso, porque constantemente Jesus falava isso para eles. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E os discípulos estavam dentro da casa com a porta fechada. E Jesus aparece e fala isso: paz seja convosco. E naquele momento eles ficaram admirados. Jesus mostrou a sua mão, mostrou o seu lado e depois soprou neles. E Jesus disse: olha, isto é o Espírito Santo que está sendo soprado em vocês. E Jesus foi embora. E depois os discípulos, estavam ali, os apóstolos, encontraram outro discípulo chamado Tomé e contou toda a história para ele, para Tomé. Tomé falou assim: olha, eu não acredito, eu só vou acreditar se realmente um dia eu ver Jesus que vocês estão falando que ressuscitou e eu tocar nas mãos dele, tocar ao lado. Depois de outro dia, depois de 8 dias, novamente, eles dentro da casa, toda fechada, e ali estava Tomé. Jesus aparece novamente e fala: paz seja convosco. E fala para Tomé: Tomé, pode tocar em minhas mãos, pode tocar no meu lado. E Tomé toca na mão, toca no lado de Jesus, onde foi furado com a lança. E Tomé, depois que tocou, diz isso. Tomé, isso no versículo 28. João 20, versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e meu Deus. Tomé realmente ficou admirado. Senhor meu e meu Deus. Versículo 29, a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, quando os discípulos disse para Tomé que viram Jesus, vários deles falaram a mesma coisa. Tomé duvidou. Então ele não tinha fé. Ele simplesmente, ele queria ver primeiro. Então isso não é fé. Agora os demais, quando viram, creram.
E Jesus em seguida mostrou as suas mãos e mostrou o lado, que estava furado pela lança, o sinal. E o Tomé, ele não acreditava de maneira nenhuma, ele tinha que pegar o primeiro, ele tinha que tocar o primeiro. Então Jesus disse que ele estava sendo incrédulo. Então fé, ela está baseado, ou seria, tem esses dois lados, que em parte nós podemos ver, podemos tocar, porque a palavra fé, né, no original no grego, pistes, conhecimento, construções notáveis, como o exemplo que eu citei no início, né, de alguém que vai ao banco com o cartão. A pessoa não está vendo o dinheiro, mas a pessoa tem fé que vai ver o dinheiro. Agora, se alguém falar assim, olha, eu não acredito, eu não vou, quer dizer, não vai acontecer nada, a pessoa vai ficar sem o dinheiro. No caso de Tomé, por ele não ia atrás, porque ele não estava acreditando de forma alguma. Então, isto é o que nos mostra, né, a palavra de Deus, né, e baseado nos documentos originais. Então, que assim o Senhor Deus possa transmitir a paz para todos e que todos nós possamos a cada dia estar aprendendo mais, entendendo o sentido original da palavra do Senhor nosso Deus. E até a próxima, se assim Deus nos permitir, e até lá.